Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria, Senhora nossa. Tudo bem com vossas caridades? Então hoje eu quero colocar para os senhores quais os modos e como vivem os eremitas. Quais os estilos de vida que nós temos dentro da igreja para a vida eremítica e como é a vivência desses eremitas dentro da igreja. Então, basicamente, simplificando, resumidamente, existem três modos de vida, três modos de vida dentro da vida religiosa, contemplativa, eremítica. Então, existem três, que são autônomo, diocesano e nômade. Eu sei que os senhores podem se surpreender por essa questão do nomadismo, mas é uma realidade bastante comum dentro da vida eremítica. Até mesmo porque os primeiros eremitas, eles viviam desse nomadismo. Eles não tinham um lugar fixo e geralmente eles ficavam reclusos em cavernas, em depressões rochosas, e buscavam esse silêncio com Deus. Prova disso é o São Paulo, eremita, o primeiro eremita, antes de Santo Antão. Então, é uma realidade dentro da igreja que muitos não conhecem, ou nem ouviram falar. Se a vida eremítica ela é um pouco incomum, que dirá a vida eremítica nômade dentro da igreja. Então, como eu já falei para os senhores, existem os eremitas diocesanos, os eremitas autônomos e os eremitas nômades. Então, como os senhores já estão acostumados a saber, os eremitas diocesanos são aqueles que professam os vínculos sagrados nas mãos do bispo diocesano, ou seja, ele tem uma aprovação apostólica, ele é assegurado pelo direito canônico no parágrafo 603 e eles são reconhecidos pela diocese como eremita. Então, como é que vivem os eremitas diocesanos? Então, os eremitas diocesanos, eles vivem como qualquer religioso que professa os vínculos sagrados dentro da igreja. Ele tem uma rotina de oração e trabalho. E essa rotina de oração são das mais variadas. Como, por exemplo, existem eremitas que têm suas orações, como é costume, intercaladas com ofícios, com os trabalhos, que é o mais comum na vida monástica. Então, geralmente é oração e trabalho, como é conhecido pela regra de São Bento, ora et labora. Há eremitas diocesanos que têm suas orações mais diurnas, ou seja, os eremitas rezam durante todo o dia, durante a noite eles se prendem para trabalhos manuais e para estudo. Já tem eremitas que não conseguem rezar durante o dia, então eles têm um hábito mais noturno. Isso pode variar de acordo com a personalidade do candidato à vida eremítica. Então a vida eremítica, o bonito da vida eremítica é esse misto, porque nenhum eremita ele vai ter uma regra própria, a menos que na sua diocese tenham constituições aprovadas para os eremitas. Ali, se tiver uma constituição aprovada para os eremitas, todos os eremitas que se vincularem àquela diocese, eles vão ter que seguir aquele padrão. Mas se os senhores não são
se nas suas dioceses não contém esse tipo de documento, né, que controle os eremitas da diocese, vai haver essa discrepância, né? Vai haver o que? Essa diferença entre regras. E isso é o bonito da vida eremítica, porque nós podemos fazer um misto de espiritualidades e fazer a nossa própria espiritualidade. Então a gente pode pegar, por exemplo, a oração teresiana, mas o trabalho beneditino, o canto gregoriano, ou seja, o ordo, como é que se dá a nossa liturgia das horas, pode ser, por exemplo, da ordem beneditina. E as três espiritualidades juntas esse misto de espiritualidades vão formar a nova espiritualidade que os senhores procuram, né? Às vezes os senhores não se identificam, por exemplo, com a vocação carmelita, né? Mas os senhores gostam da oração teresiana, acham pertinente a metodologia como Santa Teresa trabalha a oração, mas também gosta da espiritualidade beneditina, gosta do ora et labora. Então há essa possibilidade dos senhores fazer esse misto, né, e fazer a sua própria espiritualidade de acordo com a sua personalidade. Então, os eremitas diocesanos, eles vivem assim como qualquer comunidade religiosa. Eles vivem sozinhos e têm essa vida de oração e trabalho em favor e intercessão da igreja e dos pobres pecadores. A vida eremítica autônoma, não há diferença quanto à vivência, né? A vivência ordinária, ou seja, a vivência do dia a dia. A única diferença é a profissão dos conselhos evangélicos. Por quê? Na vida eremítica diocesana, vamos professar, né, os vínculos sagrados na mão do bispo diocesano. Já na vida eremítica autônoma, nós iremos professar os nossos vínculos sagrados na mão do diretor espiritual. Mas a vivência da regra e das constituições são as mesmas. No entanto, para os eremitas que têm essa vocação de serem nômades, ou seja, de viverem de apostolado, de viverem e de não terem um lugar fixo e saírem sempre em apostolado, seguindo o exemplo de Jesus, né, como conta nos evangelhos, que Jesus não tem nem um lugar onde repousar a cabeça, né? Então seguem esse apostolado, essa evangelização. Então a característica dos eremitas nômades é que eles têm essa vivência de apostolado. É o que nós chamamos na tradição da igreja de vida ativa. Ou seja, eles não só vivem da oração e do trabalho como na vida contemplativa. Eles vivem ativamente na sociedade. Então ele tem essa vivência da evangelização, mas também tem o seu caráter contemplativo. Então é o misto entre oração e o trabalho de apostolado, ou seja, o trabalho na sociedade, enquanto que os religiosos diocesanos e autônomos, eles não têm essa vivência de apostolado, ou seja, essa vivência exterior, é só na contemplação. E existe ainda os eremitas que vivem como índios, né, que fogem do sistema, né, que não tem lugar fixo para morar, come do que a natureza oferece, vive em propriedades, né, das quais os senhores não conhecem. Não aconselho, lembrando que viver como o nômade no quesito de se desvincular do sistema, né, não ter que pagar a conta, mas também não ter energia elétrica, não ter moradia fixa, não ter um salário, né, porque
Geralmente, os eremitas autônomos e diocesanos, eles fazem esses trabalhos manuais que geram uma renda, né? E essa renda é o que mantém os eremitérios, né? Que repõe alimento, que repõe a sacristia, enfim, para as necessidades básicas do eremita. Geralmente ele é proveniente das benfeitorias e também desses trabalhos manuais. Já no caso do nômade, né, que se desvinculam do sistema, que vivem como índios, né, que não querem seguir esse padrão da sociedade, né, que geralmente é um sistema capitalista e quer viver do que a natureza oferece, né, de viver em cavernas, ou seja, se desprender totalmente do sistema, é uma subdivisão do nomadismo. Então, assim, para dizer para os senhores que não existe, mas eu não aconselho. Se os senhores quiserem ser nômades, não ter esse lugar fixo, viver do apostolado, né? Viver das esmolas e do apostolado, é o que eu indico. Porque os senhores ali vão ter, não vão se desprender totalmente do sistema, né? Vão se desprender do sistema parcialmente, mas não totalmente. Mas é só para dizer aos senhores que existe. Então, basicamente, são esses 3 tipos mais pertinentes, ou seja, mais comumente da vida eremítica. Recapitulando: eremita diocesano, eremita autônomo e eremita nômade. Então existe esse nômade parcial e o nômade total. O nômade parcial é o que vive do apostolado e da oração, e o nômade total é que são reclusos, mas que vivem fora do sistema. Ou seja, ele não tem uma renda fixa, ele vive em cavernas, ele se alimenta de legumes e frutas do que a natureza oferece e está ali em total comunhão com Deus, assim como eram os primeiros eremitas. Certo? Então eu espero que esse vídeo sane as dúvidas dos senhores em relação a como viver a vida eremítica para os senhores que estão imergindo nessa realidade, e que Deus mesmo nos abençoe. Em nome de Patris, et Filho, et Espírito Santo. Amém. Louvores a Deus.